Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2 de Lucas. Nós vamos falar da ceia, não se aperreie não. E ela não está no capítulo 2 de Lucas, né? Mas vamos começar por aqui. Amém? Lucas capítulo 2, de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto era o imperador de Roma, convocando toda a população do império para recensear-se. O Império Romano era muito grande, abrangia muitos países, muitas nações que tinham sido conquistadas ao longo de alguns séculos e compunham o Império Romano. Aí, para que recensear a população? Ora, o que mais interessa a um governante? Pense bem. Alguém quer sugerir? Imposto, dinheiro. Então, esse recenseamento é para saber quem era quem, qual a idade que tinha, onde morava, e depois mandar a cartinha. A cartinha lá, né, cobrando o seu imposto, sabendo onde ia. Eu não tinha cartinha, mas onde os coletores de imposto iam bater. Então, esse era o objetivo. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu quero começar por aqui, irmãos, e vocês vão entender a razão e o motivo. Na cabeça desse camarada, o César Augusto, desse chapinha, a questão ali era dinheiro, né? A Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde quer. Tá bem. Onde é que José e Maria moravam? Vocês sabem? Lembram? Eles moravam em Nazaré. Maria era de Nazaré, morava em Nazaré. Acontece que a regra daquele recenseamento é: você deve se apresentar na cidade onde você nasceu. E José era de Belém. Então, já que eles eram casados, a família tinha que se apresentar na cidade do marido, que era de Belém. Belém. Beleza. O César queria mesmo o quê? Dinheiro. Agora veja o que é que Deus queria. Abra em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias fica antes de Naum, de Zacarias, e depois de Obadias, Amós, Oséias, mais para o fim do Antigo Testamento. Quem achou, levanta a mão assim. Miqueias 5, 2. Veja bem. O que está escrito em Miqueias 5, 2? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Estava chegando o tempinho ali de Jesus nascer. Não tem problema. Deus coloca no coração do César: você precisa ganhar mais dinheiro. Vou fazer um recenseamento, não sei o quê, manda o decreto, parará. E aí vai
E aquele homem que estava em Nazaré e não tinha nenhum motivo para ir para Belém, recebe uma ordem do imperador: vá para Belém se recensear. E aí, em Belém, cumprindo-se a profecia de centenas de anos antes, onde Deus fala: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Amém? Isto foi dito a Jeremias: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Velou ou não velou? Sim ou não? Onde que Jesus devia nascer? Belém. Onde que o José e a Maria moravam? Onde é que Jesus nasceu? Belém. Sem problema. Sem problema. Amém? Cumpriu-se os dias e ele nasceu em Belém. Aí vem a questão da manjedoura. Não havia lugar na hospedaria. Lá no passado eu já escrevi alguma coisa sobre isso na época de Natal e mandei para um bocado de gente na Procenge. Ficava fácil porque meio eletrônico, né? Todo mundo recebe. E dei assim uma conotação de as pessoas estavam atarefadas demais, etc e tal, e não perceberam, e nem tinham que perceber, não tinham como perceber que ali estava o Salvador, e ele estava tão perto, mas não teve lugar para ele na sua casa, e por aí vai. Mas, na verdade, depois eu pude entender melhor de que a questão nem se passava por aí. Vamos olhar primeiro o lado humano da coisa, e depois vamos olhar o lado de Deus, tá bem? Do lado humano, veja, igual a José e Maria, tinha um montão de gente que não morava naquela cidade e que teve que ir para lá. Sim ou não? Muita gente, igual a José e Maria. E aquela não era uma cidade turística, né? Não era Natal, não era Pipa, não era, não é? São José da Coroa Grande, não era. Então não tinha assim essas hospedarias. O que tinha eram o que se chamava no passado de estalagem, né? Porque as pessoas iam passando de viagem e ficavam ali, mas ninguém ia para Belém para ver, né, alguma coisa maravilhosa em Belém. Não tinha o que ver. Então as pessoas foram para lá. E é claro que tinha gente que tinha família, porque afinal de contas você estava voltando para a cidade dos seus familiares, onde você nasceu. Mas era gente demais e família de menos. Era casa de menos, hospedaria de menos. Então, José e Maria não podiam andar num passo rápido, porque Maria estava grávida, não é? E chegaram lá meio em cima da hora. Quando chegaram, as poucas hospedarias que tinham já estavam cheias. Pode até ser que José tivesse realmente parentes vivos na cidade, mas também pode ser que os demais parentes que não eram da cidade já tinham enchido a casa dos parentes da cidade. Sim ou não? Então vai fazer como? Vai procurar um lugar para a gente ficar. Não é assim que, não é? Ficar debaixo de um tablado, de uma coisa, vai ficar debaixo de algum lugar. O lugar que eles encontraram foi uma manjedoura. Ah, muito bem. Parece que naqueles dias muita gente estava fora de casa. Não é verdade? Imagina o império todo se movendo. Muita gente estava na cidade em que nasceu. Em vários países do império, em várias cidades do império. Muita gente estava na sua própria cidade. Mas Israel já tinha passado por mais de uma situação de ter sido tirado do seu país e da sua cidade e levado para outros. Então tinha muita gente fora da sua cidade. Você imagina o movimento nas estradas? Era mais do que a gente vai encontrar hoje na volta aqui. Tinha muita gente fora de casa. Mas, irmão, se tinha alguém fora de casa naquele dia, era Jesus. Sim ou não? Se tinha alguém fora de casa naquele dia,
era Jesus. As pessoas estavam fora da sua casa de moradia. Jesus também. Mais do que qualquer outro no império, naquele dia, Jesus estava fora de casa e muito longe de casa. Muito, muito, muito longe da sua casa. Não é verdade? Agora, quando Deus sai da sua casa e vem habitar no meio das criaturas, que casa que ele pode morar? Que casa poderia receber Deus quando ele sai da sua morada para estar entre os homens? Abra comigo 2 Crônica 6:18. Quando Salomão terminou de concluir o templo, na dedicação, ele fez uma oração que está aqui registrada em 2 Crônicas. Mas no versículo 18, Salomão lembra: mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Que hospedaria poderia receber Deus quando ele sai da sua morada para habitar entre os homens? Aqui, no templo construído por Salomão e no tabernáculo levantado por Moisés, na época do Moisés, a glória de Deus estava presente. Mas agora, Deus, fisicamente, Deus recebeu um corpo, e Deus saiu da sua morada e veio habitar entre os homens. Que casa poderia recebê-lo? Que mão poderia edificar para Deus uma casa? Por esses dias saiu não sei, algum canal desses aí, um conjunto de reportagens sobre Jerusalém, sobre Israel, né, e Jerusalém. E aí mostrou Belém, e as pessoas indo a Belém e visitando lá o local onde os homens dizem que Jesus nasceu. Eu, sinceramente, não... Eu sei que foi em Belém. Agora, o local exatamente eu não sei. Mas o repórter estava falando uma coisa interessante. Vocês devem saber, alguns de vocês devem saber, que no local onde dizem que foi o nascimento de Jesus, se construiu um prédio que é chamado de Igreja da Natividade, né? E lá dentro fica o local onde eles dizem que exatamente ali foi o local do nascimento de Jesus. Eu não sei, não tenho como dizer. Isso é tradição do homem. Mas me chamou a atenção um comentário. O repórter falou assim, que aquilo que é descrito aqui como uma manjedoura, o local dos animais, não era um prédio, nem um estábulo assim construído pelos homens, mas uma gruta. Uma gruta. Se isso é verdade, eu fiquei maravilhado. Porque, de fato, quando Deus saiu da sua morada e veio nascer entre os homens, não foi morada nenhuma de homem que ele escolheu, mas uma criação dele mesmo como Deus. Uma gruta, uma caverna numa montanha. Né? Uma gruta é no monte, né? Uma gruta é isso, é algo na rocha, algo feito na rocha. Então, Deus não estava em casa de homem nenhum, mas algo feito pelas suas próprias mãos. Amém? Meus irmãos, exatamente essa a realidade
do nascimento de Jesus. Os irmãos devem lembrar que Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo ou existindo desde sempre como Deus, não se agarrou a esse fato, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Ou, em outra versão, diz: aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Naqueles dias, homens estavam se deslocando da sua casa, do seu conforto, do seu lar, e indo para um local perto ou distante, dependendo de onde estava a sua cidade natal, para ficar ali alguns dias, fazer o recenseamento e voltar para o conforto da sua casa. Naquelas mesmas circunstâncias, Deus deixou a sua glória, a sua habitação, o seu conforto, o seu poder, a sua natureza, esvaziou-se. Eu não sei o que significa isso aplicado a Deus. Eu não sei. Eu sei o que é esvaziar uma garrafa, esvaziar um copo, esvaziar um tanque, mas eu não sei o que significa Deus se esvaziar. Eu não sei o que é isso. Não compreendo. Não tenho a medida disso. Talvez você também não tenha, talvez tenha. Mas Deus se esvaziou. E não por poucos dias. Não por poucos dias. Filipenses capítulo 2, continuando, fala: e achado na forma de homem, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus se esvaziou. Eu penso que a palavra a si mesmo se aniquilou, ela, na nossa língua e qualquer outra língua, não penso que haja como descrever o que Deus fez para se tornar homem, mas eu penso que aniquilar-se seria melhor do que se esvaziar. Porque deve ser mais ou menos, certamente é muito mais do que a gente entende por aniquilar-se. Mas eu penso que aniquilar-se é uma palavra melhor do que se esvaziar, porque fala de algo mais forte, mais contundente, mais contundente. Pois bem, queridos irmãos, eu quis, junto com vocês, recordar isso, porque o texto de Filipenses, como nós acabamos de lembrar, continua e diz que ele, achado em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E é por conta desta morte de cruz que nós estamos aqui para realizar a ceia. Amém? De um Deus que saiu da sua casa, que saiu da sua morada. De um Deus que inclina coração de reis, para que a sua palavra se cumpra, para que não falte em nenhum pequeno detalhe. Qual era a diferença de nascer em Belém e Nazaré? Não era Deus que estava entre os homens? Por acaso Belém é melhor que Nazaré? Não, irmão, a questão não é essa. Se fosse escolher uma cidade melhor, talvez Roma fosse, né, aos olhos dos homens. A questão não é essa. A questão é que há um soberano e certa vez ele disse que o seu filho nasceria em Belém. Portanto, é em Belém que ele nasceria. Amém? Há palavras de Deus sobre a sua vida? Há alguma palavra de Deus sobre você? Pois aquele que lançou esta palavra é fiel.
aquele que deu esta palavra, ele vela para cumpri-la. Mesmo que ela pareça um detalhe, mesmo que pareça demorado, mesmo que você até esteja já disposto a aceitar outra coisa, porque de repente eu posso ter ouvido errado, pode não ser a palavra do Senhor. Nazaré até que não é tão ruim assim, porque Belém, aquele que deu a palavra é fiel para completar. Amém? Ele vela para cumprir a sua palavra. Amém? E ele não quer que a gente troque Belém por Nazaré, nem por Roma, nem por qualquer outro lugar, se foi Belém que ele falou. Você crê nisso? Amém. Abra agora, junto comigo, lá em Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, aquele que deixou a sua morada, aquele que deixou a sua casa, aquele que se esvaziou, aquele que nasceu numa gruta, porque que habitação poderá ser feita para Deus? Nem os céus, nem o céu dos céus poderão conter a Deus, quanto mais esta terra. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo descrevendo para os irmãos daquela cidade a ocorrência da ceia e daquilo que Jesus ministrou na ceia. E Paulo começa dizendo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Antes de prosseguir, eu quero acrescentar aquilo que já falamos aqui sobre a chegada, a vinda, a saída da sua própria casa, da sua habitação, e que outra entre os homens não poderia ser dada. Eu quero lembrar aos irmãos que naquela noite, depois de cear com os discípulos, Jesus fez uma longa oração. E essa oração, vocês não precisam abrir, está registrada em João 17. João, que estava sempre, muitas vezes, bem perto de Jesus. João ouviu a oração, João registrou. E nela Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Glorifica-me com a glória que eu tive. Eu abri mão dela. Eu estava nela. Eu tive esta glória. Eu não tenho mais, Pai. Porque eu me esvaziei para realizar a obra que o Senhor mandou que eu realizasse. E ao fazer isso, eu te glorifiquei na terra. Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti. E nesta oração, Jesus mais adiante diz, depois de orar pelos discípulos ali presentes, ele continua e então ora por nós. E ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Irmãos, há um serviço, há uma obra, há um ministério que nos foi confiado, para que o mundo creia. Amém? Nos foi confiado este ministério pelo Filho. O Filho que recebeu o ministério do Pai, e só a ele foi dado o ministério, aquele, só ele poderia cumprir, sair da sua glória, da sua habitação,
se esvaziar e estar entre nós, mas então Ele também nos confiou, comissionou um ministério para que o mundo creia. Amém? E esse ministério começa, irmãos, sendo um. Amém? Sendo um, considerando aquele com quem eu convivo, aquele que é irmão em Cristo, irmã em Cristo, muitas vezes tão diferente de mim, muitas vezes com gostos tão diferentes do meu, muitas vezes com objetivos tão diferentes também dos meus, mas que quando se trata de ter um olhar de eternidade, olha para o mesmo lugar que eu olho. Amém? E por causa disso é meu irmão, é minha irmã. Amém? Pois bem, Jesus disse que eles sejam um. Que nós sejamos um. Isto é uma comissão, isto é um mandamento, isto é uma ordem. Amém? Pois bem, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. É um único corpo, o de Jesus, foi partido para que a gente possa ser um. Amém? Então, vamos comer o pão, só que o Senhor Jesus disse, é o meu corpo que foi dado por vocês, e façam isso em memória de mim. Amém? Vamos comer o pão. Obrigado, Senhor, pelo corpo que foi partido em nosso favor, para que nós pudéssemos ter um novo e vivo caminho, Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Houve, irmãos, uma razão para Deus deixar a sua habitação, a sua casa, e se fazer como uma criatura entre os homens. A razão foi resgatar, remir, pagar o preço. Às vezes nós falamos, tem que pagar o preço. Mas o preço mesmo quem pagou foi Jesus. O preço do resgate, o único preço que podia de fato resgatar, foi pago por Jesus. Não com as suas riquezas, porque ele tinha toda a riqueza do universo, mas com o seu sangue. E a palavra diz que todas as vezes que participamos da ceia, anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus e aguardamos a sua vinda. Ele vai mais uma vez só deixar a sua habitação. Uma vez só. Deixar a sua habitação. Mas então não vem para morar, vem para buscar. Amém? Não vem para morar, vem para buscar. Buscar os que vão morar com ele. Amém? Buscar para conhecer a morada que ele edificou para os que são dele. Amém? Vamos tomar o suco, amados. Esse está até docinho. Mas o sangue de Cristo sendo derramado não foi nem um pouco doce, nem para ele e nem o Pai. Senhor, obrigado por tua obra eterna. Eterna porque está escrita na tua palavra
que tu és o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, Senhor. Não compreendemos muito bem isso, mas sabemos que na tua infinita compreensão de todas as coisas, tu já sabias, Senhor, ao criar o homem, o custo desta criação. Nós queremos te agradecer e glorificar, Senhor, pela tua obra grande, maravilhosa, sem palavras, em favor de homens e mulheres como nós, Senhor. Bendito seja o Senhor, adorado seja o teu nome. Amém?